E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai ver mais um bloco aí composto por amplificadores operacionais que fazem operações matemáticas. E esse bloco vai ser o amplificador integrador. Então, esse aqui vai ser o nosso circuito. Aqui está escrito que é o circuito simplificado. Já vai entender por que disso aí. Então olha só, o que a gente tem aqui nesse nosso circuito? Aqui vai ser a nossa tensão de entrada VI, aqui a gente tem um resistor R, um capacitor C e a nossa saída VO. Para analisar esse circuito, a gente vai usar as mesmas técnicas que a gente já usou antes, mas olha só, agora a gente tem a presença de um capacitor aqui, que é um elemento que não estava presente antes. Se tu começar a estudar um pouco mais de eletrônica, tu vai perceber que na maioria dos nossos circuitos a gente vai ter a presença de capacitores e não de indutores aí. Isso é por causa do tamanho reduzido dos capacitores, porque os indutores eles são uma bobina de fio enrolado, isso aí ocupa espaço nos nossos circuitos. E um dos requisitos do teu projeto aí em eletrônica vai ser deixar o menor possível na maioria das vezes. Então, vamos analisar esse circuito aí da mesma maneira que a gente fez antes e ver o que acontece nele. Então, como o mais está aterrado, então a gente sabe que V mais igual a zero, e isso é igual a V menos. Portanto, aqui a gente tem aquela nossa massa virtual lá que a gente já tinha visto. Se isso aqui tem tensão zero, então é fácil calcular qual é a corrente que passa por esse resistor R. Essa corrente que eu vou chamar de Ix, ela é igual a VI sobre R. Pois bem, por uma análise nodal aqui, a soma das correntes tem que ser zero. Então, se a gente tem o Ix chegando, a gente tem que ter esse mesmo Ix vindo aqui para o capacitor. Então, Ix é igual a IC. Agora, vamos lembrar lá da equação que a gente tinha para o nosso capacitor. A gente sabe que Q igual a CV, em que Q é a carga do capacitor e V é a tensão no capacitor. Se eu derivar essa expressão aí, eu fico com I igual a C dV dt. O que mais? Nota que a tensão nesse capacitor ela tem a seguinte polaridade aqui, ó, mais e menos. O VO, por sua vez, quando a gente for medir daquele mesmo jeito que a gente já pensou antes, tu vai botar uma ponteira do teu multímetro aqui e a outra aqui. Então ele vai ter a tensão invertida do teu capacitor. Portanto, VO é menos VC. Agora vamos calcular VC e depois é só a gente botar esse sinal negativo na frente que a gente chega aí numa expressão para o VO então. De posse dessas equações aqui, o que eu vou fazer? Eu vou isolar esse VC aqui. Então vai ficar assim, ó. VC linha vai ser igual a I sobre C. Então 1 sobre C vezes o IC lá, que é aquele nosso Ix, que é VI sobre R. Então isso aqui é 1 sobre C VI sobre R. O R e o C são constantes, só que aqui a gente tem uma derivada. Então, para tirar essa derivada daí, eu vou ter que integrar essa expressão. Integrando aqui dos dois lados, eu vou ficar com VC de T igual a 1 sobre RC vezes a integral do VI de T dt. Só que nota, essa integral aqui, esse processo que eu fiz de integrar, ele te força a ter condições iniciais nesse sistema aí. Então, tu vai ter que somar aqui, ó, uma tensão V de zero. Então, tendo isso aí em mãos, como a gente sabe que V0 é igual a menos VC, basta botar um menos aí na frente. Aqui a gente não precisa botar um menos, porque na verdade essa é uma condição inicial que a gente está generalizando. Então, eu posso dizer que isso aqui é V0 de zero e deixar positivo. Portanto, a nossa equação final aí para esse integrador vai ser a seguinte, ó. V0 de T é menos 1 sobre RC vezes a integral de VI de T dt mais V0 de zero. Então, essa aqui é a nossa expressão para o V0. Nota que a gente tem um amplificador integrador, porque a gente está retornando a integral daquele nosso sinal de entrada VI lá. Na maioria das vezes a gente vai ter esse V0 igual a zero e essa expressão vai se reduzir a esse pedaço aqui. Então agora vamos entender por que esse é um circuito simplificado. Olha só. Voltando aqui. Imagina que o VI é um sinal constante. Então o que acontece? Essa Ix aqui também vai ser constante. E essa IC aqui também. Então,
a IC vai estar vindo aqui e esse capacitor vai estar se carregando. Então, com o passar do tempo, aqui vai começar a ter cada vez mais cargas, aqui vai começar a ter cada vez mais cargas negativas, e quanto maior a carga, olha só, Q igual a CV. Então, quanto maior a carga, maior é a tensão também. Vai ter uma hora que essa tensão vai extrapolar os limites da tensão que o capacitor suporta, e esse capacitor aí vai queimar, vai explodir. Então, a gente tem que tomar alguma providência para que isso não aconteça. Percebe que isso aí acontece quando o VI é constante, ou então quando a frequência é muito baixa. Imagina se tu tem uma senoide que demora muito para variar no tempo, de modo que esse IC carrega o C o suficiente para que essa tensão extrapole a tensão nominal desse C aí. Para arrumar isso aí, a gente vai ter que fazer o seguinte circuito, olha só. Esse aqui é o circuito que a gente faz para consertar esse nosso problema aí de baixas frequências. O que acontece? Agora, além desse R aqui, tu vai ter um outro R1 aqui, o mesmo C, o VI e o VO. Agora, como é que tu pode interpretar isso? Nota que vai chegar um momento em que esse C aqui está carregado o suficiente e que toda a corrente que chega nesse ponto aqui, em vez de ir para o C, vai passar para o R1 aí. Isso aí a gente chama de um limitador de ganho para baixas frequências. Então, quando a frequência é baixa, esse resistor aqui nos ajuda para que a tensão no capacitor não fique grande o suficiente. Na maioria dos casos, a gente vai considerar que essa nossa frequência está numa faixa na qual a tensão no capacitor suporta essas variações. Então, a gente vai poder desconsiderar esse R1 aqui, mas fica como exercício aí tu calcular qual é o ganho desse amplificador aqui. Não é tão simples isso aí, tu vai ter que transformar esses teus elementos para o domínio frequência, que nem a gente fez lá no nosso curso de regime permanente. Tu vai ter que transformar esse C aqui num menos 1 sobre ômega C, J sobre ômega C, os R's ficam iguais e daí tu vai poder calcular a função de transferência desse sistema, mas que não é o nosso foco aqui porque a gente está num curso de eletrônica mais básica. Então, para finalizar, a gente vai ver como é que se comporta a saída desse amplificador no caso em que o nosso VI aqui é uma onda quadrada. Então, olha só, essa aqui é a onda quadrada VI que está sendo aplicada no nosso sistema. Se a gente voltar lá para a nossa equação do integrador, você vai perceber que o que a gente tem então? A gente tem uma inversão e uma integração. Vamos calcular isso aí então. Considerando que a tensão inicial lá era zero, o que acontece? Qual é a integral de uma função constante? Então a integral de uma constante é igual a t, ou a constante vezes t, ct. O que acontece? A gente tem um menos lá, então a gente vai ter que ter uma inversão. Ct é uma reta que cresce. Como a gente tem esse menos na frente, a gente vai ter uma reta que decresce. Então a gente vai ter o seguinte circuito, ó. Ele vai integrando aquela tensão até que chega um momento em que a tensão muda de polaridade e a gente começa a ter uma integração no outro sentido. Quando chegar aqui de novo, a tensão muda de novo, ela passa de negativa para positiva e a gente começa a integrar no outro sentido e assim a gente vai indo. Então, se tu tiver um osciloscópio, tu botar uma onda quadrada lá, vai ser essa a saída que tu vai ter, vai ser a integral da função de entrada invertida. Como é que tu poderia fazer para não inverter essa tensão de entrada? Tu poderia botar aqui, antes desse VI, botar um circuito inversor lá. Então, se tu ligasse um circuito inversor antes, ele ia inverter, quando passasse pelo integrador ia inverter de novo e tu teria apenas aqui no resultado a integral sem o sinal de menos. Então, essa aí é a utilidade do nosso amplificador integrador e na próxima aula a gente vai ver o amplificador diferenciador aí então. Era isso aí e até lá!